Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo você que nos visita aí através do nosso canal. Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, aqui em Vila Velha. Deus continue te abençoando aí tremendamente. Para você que nos visita hoje e para você que já é um assinante aí assíduo do nosso canal, Deus continue te abençoando, viu? Obrigado por você nos acompanhar. Meus amados irmãos, você direto e bem objetivo na mensagem desta noite. A mensagem dessa noite, ela vai ser, talvez, com certeza, um texto que eu nunca preguei aqui, e com certeza vai ser um momento de algumas observações, de uma grande aprendizagem nessa noite. Bem, vamos lá. Os irmãos estão bem lembrados de que Jesus, voltando para Jerusalém, o narrador diz que era necessário que ele passasse por Samaria. E ele passa por Samaria. Chega em Samaria, cansado, com fome e com sede. Já está aí a prova da humanidade de Jesus. Jesus sentia fome, Jesus comia, Jesus sentia sede, bebia água, precisava descansar. Então é um texto até que a gente usa dentro do meio teológico para provar também a humanidade de Jesus. Sentado ali, cansado, com fome e com sede, Jesus encontra uma mulher samaritana no poço, lá do passado, que Jacó havia cavado. O poço estava ali até aqueles dias, brotando água, e olha só o poder de Deus. Depois de milhares de anos, de muitos anos, o poço ainda brotava água. A fonte, denominada fonte de Jacó. Nos interiores, sempre as fontes têm algum nome, né? E lá eles conheciam como o poço de Jacó. E Jesus encontrou uma mulher, porque era a responsabilidade da mulher que é. Se você visse naquela época, era você que ia pegar água e não carros. E meio-dia, aquela mulher com um pote quente, imagina, indo ali para pegar água, e ela encontrou um judeu. Um judeu que não tinha um bom relacionamento com os samaritanos. E ela, talvez ali chateada porque estava ali, Jesus faz uma pergunta para ela que não era comum. Primeiro, que não era comum um samaritano conversar com um judeu, ainda mais pedir alguma coisa, e Jesus que pediu para ela. Jesus, o Filho de Deus, pediu para a mulher samaritana: me dar um copo de água. Até hoje, nos nossos dias, a gente sabe muito bem, nossos pais nos ensinam assim. Nossos avós ensinaram, nossos pais nos ensinaram. Quem teve o privilégio de avô e de avó, os avós ensinaram: copo de água não se nega a ninguém. Quem não aprendeu isso, né? Copo de água, meu filho, não se nega a ninguém. E alguns pais ainda ensinou, né? Um prato de comida também não se nega a ninguém. O que tiver, você parte e come com aquele que está necessitado. Só que aí a mulher estranha, porque Jesus faz esse pedido para ela e pergunta como é que ele, sendo um judeu, pede para ela um copo de água. Ou seja, era como se ela estivesse dizendo assim: você não tem vergonha não? Você sendo um judeu ainda me pede água, eu pego para lhe dar água, quer dizer que eu vou pegar água aqui para você, quero que você é bonito. Como se fosse isso, né? E Jesus deu uma resposta fantástica para ela, dizendo: mulher, se você soubesse quem está lhe pedindo, era você que me pediria. E eu te daria de uma água que faz brotar uma fonte de água viva. E aí logo ela pensou na dificuldade que é pegar água todo dia. Eu sei o que é pegar água todo dia, porque quando eu fui morar em Nazaré, quando eu saí de Salvador, eu fazia isso quando eu ia de férias. Mas quando eu fui morar, a responsabilidade de pegar água era minha e de minha avó. Só que eu já estava como o Guilherme, assim, ó, naquele poste de Guilherme ali. E eu era muito consciente. E quando eu fui morar lá, eu disse para minha avó: a senhora não precisa mais pegar água. Essa é uma responsabilidade minha, eu que vou pegar água. Eu dava lá umas 50 viagens, mas eu não deixava ela ir. E ainda era duas águas, hein? Água de gasto, que é água para lavar prato, água para lavar roupa, água para tomar banho, e água para cozinhar, que é a chamada água de beber.
Aí a água de beber também para cozinhar e para beber era em uma outra fonte. Quando terminava uma, eu tinha que buscar outra. E ficava quebrado ali, mas com o tempo a gente acostuma. Presta bem atenção para vocês entenderem, tá? O porquê que eu estou fazendo a narrativa desta forma. Presta atenção. E no meio da conversa ali, já vou adiantar para não tomar muito tempo, porque eu vou abordar outra coisa. No final da conversa, os discípulos voltam. Jesus ali dá respostas fantásticas para ela, vocês conhecem a história. Além dessa de dar água do rio da água viva, a mulher fala assim, né, vendo a dificuldade dela, fala assim, então me dê dessa água, porque eu não preciso voltar aqui para pegar água de novo. Olha só, seria maravilhoso, né? Eu bebo dessa água, nunca mais tenho sede, nunca mais preciso vir pegar água. E aí Jesus manda ela chamar o marido. Vocês conhecem essa história? Aí ela disse que não tem marido. E aí Jesus disse, verdade, você falou a verdade, porque você já teve 5 e agora o que você tem também não é certo. Eu já estava no 6º relacionamento. E era uma mulher perigosa, era uma mulher complicada, né? Muito bem. Só que esta mulher fez o que pouquíssimos judeus fez. Ela, Cristina, deu atenção a Jesus. Ela percebeu que Jesus não era um homem comum. Não era um rabi comum, como eles falavam na época, né? Não era um rabi comum, ele era diferente. E aí ela aproveita e tenta resolver um conflito histórico. Qual o conflito histórico que existia entre judeu e samaritano? Os judeus dizem que o lugar certo de adorar a Deus é no templo em Jerusalém. Nós, os samaritanos, sempre dizemos que o lugar certo de adorar a Deus é aqui no Monte Gerizim. E o Senhor, que eu estou vendo que é diferente, o que diz? E então Jesus diz, olha minha irmã, é chegado o tempo é este, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o busquem o Espírito e a verdade. Quando Jesus diz isso para ela, Jesus está dizendo o seguinte, o lugar certo de adorar a Deus, minha irmã, não é nem aqui nem lá. E é aqui e lá. Desde que você e o judeu lá façam isso em Espírito e em verdade. Que hora? Na hora do 10ª? Na hora 9ª? Na 3ª hora do dia? Qual é a hora importante? Qualquer hora. Desde que seja feito isso em Espírito e em verdade. Qual é o dia? É no sábado? É no domingo, no primeiro dia? Qualquer dia. Desde que seja feito em Espírito e em verdade. E o principal para a mulher? E que classe de pessoa? Judeu ou samaritano? Quem está certo nesse conflito? Na resposta de Jesus ele está dizendo, tanto judeu quanto samaritano, desde que os dois façam isso em espírito e em verdade. Aí a gente podia desenveredar esta mensagem para querer entender o que é espírito e verdade. Mas também não é sobre isso que eu quero meditar com vocês. O que eu quero meditar com vocês é no que acontece depois dessa história. Porque depois dessa história, talvez você nunca viu uma mensagem. Você já viu essa aqui várias vezes e vai até sabendo aí versículo por versículo. Mas eu quero que você observe comigo quantos discípulos voltaram e encontraram essa cena. Porque eles não estavam lá para ouvir, não tinha ninguém para contar o que aconteceu, mas da hora que eles chegaram em diante, aconteceu outra cena, um discurso de Jesus para eles. E aí eu queria que vocês observassem o depois desse acontecimento. Então vamos lá, João, minha filha, capítulo 4, a partir do versículo 27. Nós vamos ler do 27 até o 38. Aqui na tela já, ó. Minha filha é rápida. Bora ler? Acompanhe comigo então, por gentileza. Olha só. Eu vou ler aqui devagarzinho para os irmãos ir prestando atenção. Naquele momento, que momento, né? Quando Jesus, conversando com a mulher lá, na hora que Jesus disse para ela, que ela perguntou, quem é? E Jesus falou assim, eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Coisa que Jesus não fez para outras pessoas, fez para aquela mulher. Até hoje ninguém sabe por que ele fez isso com ela. Por que ele escolheu ela, mas para ela ele declarou. Ali para Herodes, para Pilatos, ele falou, vocês que estão dizendo.
Mas para a mulher, ele disse: eu que estou falando com você sou o Cristo. Aí nesse momento, por isso que o versículo 27 está dizendo, naquele momento que Jesus disse isso, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Por que eles ficam surpresos? Porque não era normal um homem judeu falar com uma outra mulher que não fosse da sua família. Não era normal. O máximo que acontecia era shalom, shalom, acabou. Um passou pelo outro, shalom, shalom, que é o mesmo para nós de que a paz do Senhor, né? A palavra shalom, né? O Senhor é minha paz, né? Ou a paz do Senhor. Por isso que tem algumas igrejas que nem falam paz do Senhor, né? Os batistas falam graça e paz. Os assembleanos, os pentecostais falam a paz do Senhor. E algumas aí querendo inovar falam shalom. Shalom. Então, lá em Salvador mesmo é uma febre, shalom para lá, shalom para cá. Então, não era comum. Então eles, Jesus está conversando com uma mulher. E alguém deve ter dito, e não é qualquer mulher, viu? É uma samaritana. E aí eles encontram Jesus conversando com essa mulher samaritana. Porém, ninguém perguntou, que querem saber? Ou, por que está conversando com ela? Ninguém teve coragem de dizer, mas por que você está conversando com essa mulher aí? Ninguém teve coragem. Neste dia aqui, nem Pedro, que Pedro sempre era gaiato e sempre era quem tinha a coragem de perguntar, mas nem Pedro perguntou, ficou todo mundo quieto. Então, deixando o seu cântaro, que era o objeto lá que Kelly levaria água para Antônio, né? Se fosse hoje aqui. Deixando o seu cântaro, lá na Bahia a gente chama isso de pote de barro, em alguns lugares chama currão. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, já virou uma missionária. Ela voltou lá para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha que impressionante. A mulher do missionário nunca tinha visto Jesus. Ela já ficou chateada que ele pediu água. E numas conversas que ele esteve ali, nos trocar de conversa, ela já ficou impressionada porque viu que ele não era o comum. Mas por que ela falou logo Cristo? Em alguns lugares, algumas pessoas, quando o próprio Jesus perguntou, quem tem dito por aí que eu sou? Igual a gente poderia dizer hoje, né? Por exemplo, alguém um dia desse me disse aqui, pastor Leomar, o senhor não sabe a... Como foi que ele me disse? O senhor não sabe a... Tipo assim, a representatividade, né? A moral, o respeito, né? Que você tem nessa comunidade, você não sabe, né? Eu falo, rapaz, eu sinceramente não sei não. Aí ele falou comigo, pois o senhor tem. Eu nunca vi ninguém falar mal do senhor, pastor, nessa comunidade. Eu pensei assim, falei, mas pode ser que tenha. Pode ser que alguém fale. Se apertar mais um pouquinho, acha. Né? A gente nunca escapa, né, Cristina? Mas aí ele falou isso comigo e eu fiquei reflexivo, eu fiquei pensando. Tá bom, louvado seja Deus, né? Só que ela nunca tinha conhecido, ela nunca tinha visto Jesus. Ela então podia ficar impressionada. Rapaz, será que ele não é um mestre diferente? Será que ele não é um profeta? Igual quando Jesus perguntou, o que o povo está dizendo que eu sou? Aí disseram para ele, mestre, alguns estão dizendo que o senhor é Elias, pela forma do senhor pregar, pela sua ousadia. Outros estão dizendo que o senhor é Moisés ou algum dos profetas que voltou do passado. Para ser igual ao senhor, tem que ser um profeta. E outros estão dizendo até que o senhor é João Batista que reviveu. A mulher não falou nada disso. A mulher já foi logo e disse, eu acho que ele é o Messias. Messias e Cristo ali é quase mesmo, praticamente o mesmo significado. E ela disse, né? Será que ele não é o Cristo? Irmãos, que mulher é esta? Que mulher? Por isso que Jesus se encantou com ela também. Então, olha o que aconteceu. Saíram da cidade e foram para onde ele estava. Eu não sei qual a influência que essa mulher tinha, mas o que ela falou despertou a atenção dos outros. Não, vou largar esse homem quem é. E aí, enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Enquanto a mulher foi,
Devia ser algo perto assim, né? Vai lá dentro, entra lá no povoado, vai lá e volta correndo. E aí Jesus, enquanto isso, a Bíblia está dizendo aqui, aí, enquanto isso, João está narrando, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Eu estava vendo, né? Ô mestre, eu deve estar com fome, a gente chegou até essa caminhada toda, fomos lá, compramos, o senhor estava aqui conversando, a mulher normalmente deve ter lhe dado água aí, não, o senhor não comeu nada ainda, come, mestre. A Bíblia diz que eles estavam insistindo. E aí que eu quero meditar com vocês nessa noite. Isso que eles estavam insistindo, come, mestre. Jesus deu uma resposta para eles. Olha a resposta de Jesus. Então os discípulos disseram uns aos outros. Antes da resposta, né? Aí eles pensaram assim, versículo 33, minha filha. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Quem insistia, ele não queria. Aí eles pensaram: será que alguém trouxe alguma comida? Será que alguém deu alguma coisa para ele comer? Ou seja, será que alguém veio aqui, deu água e acabou pegar água? Alguém veio pegar água, né? Acabou dando comida? Aí vem a resposta de Jesus que eu quero que você observe. Versículo 34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Presta atenção. A minha comida, eu tentando assistir, rapaz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, Jesus está dizendo para eles que alguém enviou ele, e ele já está claro para eles que foi Deus, o tempo todo ele falando isso, e que Deus tem uma obra, e essa obra ainda não está concluída, e a fome que Jesus tem é de fazer esta obra e concluí-la. Eu já quero refletir com vocês aqui com o seguinte tema: tenha fome em fazer a obra de Deus. Tenha fome em fazer a obra de Deus, meus irmãos. Mas vamos ver aqui um pouco mais. Jesus diz, versículo 34, versículo 35. Aí Jesus tenta explicar para eles: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aí talvez eles olharam para o campo e não viram nada. Talvez eles olharam para lá para ver o que era que estava lá para colher e não tinha nada para colher, porque não era daquela colheita que Jesus estava falando. Não era do fruto de comer que Jesus estava falando. Não era de uma fome que é saciada pelo alimento físico que Jesus também estava falando. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais. Versículo 36. Ainda 35. Vocês daqui a 4 meses eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Jesus está querendo mostrar para eles de que colheita ele está falando. Aí ele começa a dizer: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. Novamente, eu não estou falando de um fruto que alimenta a carne com vocês. De forma que se alegram juntos. Quem se alegra? O que semeia e aquele que colhe. Aí vem a explicação. 37. Assim é verdadeiro o ditado ou o dito popular: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Amém. Para entender aqui, a gente já partir do meio para finalizar. Irmãos, é necessário que nós hoje aqui possamos entender
o que Jesus está falando com os discípulos, que depois eles vieram entender, e eu vou mostrar para vocês. Mas aqui no momento eles não entenderam, eles ficaram achando que Jesus estava falando da comida terrena. Tanto que num dia que eles estavam no barco indo para um outro lugar, Jesus disse para eles: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles olham entre si e começam a dizer: acho que ele está falando isso porque a gente trouxe pouco pão. Jesus fala: não estou falando desse pão, eu estou falando do ensino deles, das coisas erradas que eles ensinam, das coisas que eles ensinam e eles mesmos não cumprem. É disso que eu estou falando. Vocês só pensam nas coisas daqui. Aqui é algo parecido. Jesus está falando de um plantio, Jesus está falando de um trabalho, Jesus está falando de uma semeadura, Jesus está falando de uma colheita, Jesus está falando de coisas que não é física. Jesus estava falando do trabalho, da pregação do Evangelho. Quando Jesus disse para eles: ó, olhe para o campo, Jesus estava querendo mostrar para eles: ó, olha o quanto nós temos para fazer. Olha quantas pessoas estão sedentas de uma palavra pura e salvadora. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês já observaram quando eu estou pregando, como as pessoas, quando as pessoas entendem, como elas ficam maravilhadas? Irmãos, com certeza, era um choque tremendo você sair de uma sinagoga, ouvir um estudo lá sobre as leis, e chegar lá na praça e ouvir Jesus pregando. Era um choque. Só que era um choque no sentido positivo, porque quando a pessoa ouvia Jesus, a palavra trazia leveza. Quando você ouvia um mestre da lei falando: olha, tem que ser assim, tem que ser assado, senão vai ser fumegado, senão isso, senão aquilo, coisas que nem eles mesmos faziam, o povo vivia sob uma opressão religiosa, que eles não eram capazes de suportar mais. Se Jesus não chega, não nasce naquela época e liberta aquele povo daquilo tudo, não sei o que seria deles. E aí quando eles ouvem Jesus falar, a maioria, quando entendia e ficava maravilhado, eles diziam assim: mestre, fale mais, Senhor, fale mais. As crianças então, vocês veem comigo, meu Deus, eu que sou um derrapado. As crianças têm um amor, chega, vem cá, me agarra e fica aquela briga. Imagina com Jesus. As crianças amavam ouvir Jesus. Era tanta criança que dava, que o discípulo achava até que ia atrapalhar. Aí Jesus: não impeça eles não, pode deixar eles vir. E as crianças amavam conversar com Jesus. Imagina quantas perguntas as crianças também faziam. Talvez os discípulos não narraram, porque elas faziam perguntas de criança, né? Perguntas ali do dia a dia: quem é você? Por que você é assim? Por que sua barba é assada? Então eles não colocaram isso aqui, mas com certeza Jesus conversava, sorria, brincava com as crianças, ao ponto de ele ver tanta pureza que ele dizia: ó, um dia ele disse: ó, está vendo essa criança? Se vocês não adorarem a Deus igual a elas, ó, o louvor de vocês nunca vai chegar lá, porque do lábio de uma criança, dos lábios dela é que sai o perfeito louvor. E quando Jesus está falando que do lábio de uma criança é que sairia o perfeito louvor, não é porque a criança canta mais afinado do que o adulto, porque tem criança que não tem talento nenhum para cantar também. É por causa da pureza, da leveza, é por causa da inocência, é por causa da intencionalidade dela em louvar a Deus. É isso que Jesus quer dizer. Então quando Jesus diz: olhe para o campo, eles olham e não estão vendo nada. É como Jesus está dizendo: rapaz, vocês não acabaram de ver o que aconteceu, mas vou explicar para vocês. Antes de vocês chegarem, eu estava tendo uma conversa com a mulher, vocês viram. Querem saber o que é que eu estava conversando com ela? Vou explicar. E aí Jesus pode ter contado, porque só tem uma forma, duas formas, três formas. Só tem três formas de João saber tudo isso aqui sem estar lá. Ou Jesus contou, ou a samaritana contou, ou o próprio Deus revelou para ele: olha, naquele dia meu filho foi assim, assim, anota aí. Uma dessas formas. Ele não estava lá. Como é que ele sabe desses detalhes? Então, Jesus vai e conta: olha, foi assim, 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 eu pedi água, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eles devem ter dado tanto glória a Deus, e até sorrido com a situação. Foi mesmo, mas ela falou isso, foi: dá-me de beber. Ah, meu Deus, ela não tem andado com o Senhor, não sabe que o Senhor já corre uma parábola. Não sabe que o Senhor já gosta de falar uma coisa e querer dizer outra.
Pois bem, então quando Jesus está dizendo assim, olha para o campo, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, vocês não viram a mulher aí? Repara que daqui a pouco ela vai voltar cheia de gente. Essas pessoas que vão vir com ela, junto com ela, é que são os frutos. Vocês viram que lá em Jerusalém, a dificuldade que eu estou tendo para pregar. Mas vocês vão ver como essas pessoas vão aceitar a minha palavra. Enquanto Jesus está falando, vem o povo. Aí Jesus começa a anunciar, a falar. Irmãos, aquelas pessoas aceitaram a mensagem de Jesus com tanta alegria, sendo eles samaritanos, com tanta alegria, que eles disseram assim, mulher, nós acreditamos em você, quer dizer, nós acreditamos neste homem pelo que você falou, mas agora estamos acreditando pelo que ele mesmo está dizendo. Verdadeiramente, este é o Messias. E sabe o que mais que eles fizeram? Tão felizes? Mestre, fica com a gente, fica mais aqui, fica. Insistiram tanto que Jesus ficou ainda mais 2 dias falando das maravilhas para eles. É como se Jesus agora estivesse dizendo, é desse fruto, é dessa colheita que eu estou dizendo para vocês, que o campo está, maduro. Em outro momento, Jesus diz assim, tem muito trabalho para fazer, porém, tem pouca gente. Peçam a Deus para que envie mais trabalhadores, porque os frutos, estão maduros, mas tem pouca gente. Aqui no estado do Espírito Santo, você vai pelos interiores aí, todos os fazendeiros estão com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, perdendo café no pé, porque não tem quem colha. Não tem quem colha. O povo não quer mais trabalhar, os fazendeiros estão perdendo café lá onde de manhã está mesmo, é o Deus nos acuda. Quando chega um lá, querendo dizer assim, rapaz, você quer algum trabalho aí? Tem um monte, venha. Não precisa nem muita entrevista. Antigamente, os mineiros, os baianos vinham muito para cá e faltava pé de café para poder eles, que era muita gente. Hoje está pegando a laço assim. Jesus diz que no trabalho dele aqui, na casa dele, está igual aos catadores de café. Está faltando. Portanto, onde que eu quero chegar com você, meu irmão, minha irmã que está aqui e que está aí nos assistindo? Eu quero, com toda a autoridade que o Senhor me dá na palavra, e eu vou refletir sobre isso daqui a alguns domingos. O Senhor não te chamou para fazer só o que você está fazendo. Se tem uma pergunta que eu e você devemos nos fazer, irmãos, por que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? E essa pergunta precisa de uma resposta. Porque a caminhada cristã não é ter regularidade na igreja, vir para a igreja. Irmãos, a igreja é uma agência, é um lugar de preparo, é um lugar de estudo, é um lugar de adoração. Só que aqui é para preparar para alguma coisa. É para preparar para ir para algum lugar. É para preparar para fazer alguma coisa. Não é para se arrumar domingo, vir para o culto, canta, devolve o dízimo e vai para casa. Aí, toma banho de novo, para quarta-feira vem, ora, termina o culto, vai para casa. Não é isso, não é para isso só que Jesus nos chamou. Só que para a gente entender que Jesus nos chamou para mais do que nós temos feito, nós precisamos ter fome. Irmãos, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Se vocês não sabem, quem os idosos aí que não sabem, vai saber agora. O pastor de vocês é um fominha de bola. Pense em uma pessoa fominha de bola, eu sou. Fominha. Desde pequeno. Chegava sábado, pegava a bola debaixo do braço, sumia. Só chegava em casa escurecendo, quando não dava mais para ver. E eu era o pior da minha rua, nesse aspecto. Porque as outras crianças davam fome, ia para casa almoçar, e eu ficava lá, batendo a bola assim na parede, indo para ir e voltava para mim, até todo mundo voltar de novo do almoço.
porque eu ficava com medo de ir, acontecer alguma coisa, amanhã o pai não deixava eu voltar. Então eu preferia ficar com fome para jogar bola. E aí quando eu chegava de noite, eu ouvia sempre uma frase de manhã falava: você não teve fome não? Encheu a barriga de bola, foi? E eu dizia: foi, manhã, foi. Mas isso nunca disse isso a ela. De repente, semana que vem eu diga. Era com medo de acontecer alguma coisa, ela se retar comigo, mandar eu fazer alguma coisa, ou não deixar eu ir. Deixa eu jogar amanhã toda, não vai não. Eu queria jogar o dia todo, sábado e domingo. Não tinha compromisso com a igreja, não conhecia o Senhor ainda. Então meu negócio era bola. Só que em 2001 eu me converti. E eu sempre fui intenso em tudo que fiz. Quando eu era ajudante de mecânico, de todo menino que tinha na oficina, eu era o melhor. Porque eu sempre fazia além. Como, por exemplo, dava de tarde ali, na hora de ir embora, eu pegava as ferramentas, tudo, lavava tudo com gasolina, deixava tudo limpinha. O menino não, já tinha ido embora, já estava em casa fazendo outra coisa, ainda estava ali, ó, arrumando as ferramentas, arrumando as coisas. E por isso o dono da oficina sempre me dava mais dinheiro, ninguém sabia. Ele me pagava mais. Eu nunca contei para os outros, né? Para eles não passarem a fazer e meu dinheiro diminuir, né? Sempre organizado, sempre dedicado. Fui para Nazaré, na minha casa vendia geladinho, igual a senhora vendia há pouco tempo. E tinha uma caixa de isopor. Eu falei: minha avó, eu vou vender geladinho na feira. Porque eu via que às vezes demorava de terminar aquele geladinho. Enchia aquela garrafa de geladinho. Eu tinha uma blusa nessa época que tinha um zíper aqui, ó. Aqui era minha pochete, meu caixa. Era aqui eu botava o dinheiro, trocava. Nessa época o geladinho era 10 centavos, irmãos. Nessa época. Eu me lembro que para aumentar para 15 centavos foi uma luta. Eu me lembro. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando eu fui vender geladinho, eu era dedicado em vender o geladinho. Eu me recusava a voltar para casa com 2, 3 geladinhos. Eu ficava até o fim para vender todos. Para ter o prazer de chegar, minha avó, vendi tudo. Minha avó ficava na alegria. Passou um tempo, eu comecei a ficar adolescente, comecei a ir para a festa. Irmãos, eu era aquele moço que ia para a festa, eu chegava no início ou no meio, e eu só saía quando o dono da festa estava fechando o portão. Eu era literalmente o último a sair no cisco, eu quem estivesse comigo. Só que em setembro de 2001 eu fui para a igreja, eu levantei a mão e aceitei Jesus. Pense aí, jovem dedicado. Eu e Marcelo sempre foi desse jeitinho que ele ia, na pegada. Os únicos jovens no culto de oração. 6 horas da manhã, culto de oração, eu e Marcelo lá. Culto de oração no meio da semana, eu e Marcelo lá. Era para lavar a igreja, eu e Marcelo lá. Era para pintar as grades da igreja, eu e Marcelo lá. Tudo a gente envolvido, nós dois. Até que em 2002, eu fui para a empresa de ônibus. O que eu quero dizer para os irmãos? Que a gente, não tem problema eu ser fominha de bola, não tem problema eu ser, né, da forma que eu era ali quando... Mas é um problema se eu me aproximo de Jesus, conheço a Jesus e não tenho fome de fazer a obra dele. Aí é um problema. O nosso maior motivador neste mundo é o dinheiro. Você pega um funcionário e fala assim: a partir de hoje, quem vender mais vai ganhar mais. O que é que vai acontecer? Vai ser aquela briga para vender. Quando você chegar em um lugar e você vê um funcionário vir direto para você, todo educado, pode saber, ali paga a comissão. Ali paga a comissão. No lugar que ele só ganha um salário seco vendendo 10 mil ou vendendo 1.000, ele fica lá, ó, não está nem aí para você. Você entra e sai, ele não está nem aí. Mas se pagar a comissão, ele é dedicado. Ele quer ser o melhor vendedor. Mas nós, os servos de Deus, não é essas coisas que devem nos fazer ser dedicados. O que deve nos fazer sermos homens e mulheres dedicados à obra é a gratidão ao Senhor por ter nos salvado, e a gente não vai mais para o inferno. Tenha um coração grato, meu irmão. E por que você tem um coração grato? Tenha fome em fazer a obra de Deus, em pregar a palavra de Deus. Se for para você vir aqui, ó, limpar essa caixa, venha, meu irmão. Venha aí, limpe com todo o prazer. Se possível, for até com a língua, lambendo. Mas limpe com amor. Se for para você varrer, venha, meu irmão, e varra com toda a alegria deste mundo.
Se for para sair, para fazer visita com o diácono Oswaldino no domingo, ou para fazer visita o dia todo na terça-feira comigo, vamos, cheio de alegria. Não é se arrastando, não só o que a gente tem, Deus é mais, sei para que pastor evento aí, sei para que os adinhos chama a gente para vir para fazer. Não, meu irmão, é com prazer, é com fome. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Me prove que era isso que Jesus estava dizendo. Vou provar agora, para a gente finalizar. Está dando ali 8h50. Ó, quando o tempo passou, os discípulos entenderam o que Jesus queria dizer, eles ficaram igualzinho a Jesus. Irmãos, tinha dia que era difícil parar Jesus para comer. Jesus só conseguia mesmo parar à noite, quando ele ia para os refúgios dele, com os discípulos para orar. Tinha lugares que só Jesus e os discípulos sabiam, por isso que Judas teve que fazer aquele combinado. Porque ninguém sabia onde eles ficavam, só os discípulos. E aí tinha dia que era difícil, e os discípulos ficavam insistindo, não foi essa vez só. Mestre, come alguma coisa, o senhor deve estar cansado, para um pouco, tal, o senhor está falando o dia todo. Só que depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu depois de 40 dias, os discípulos ficaram igualzinho a Jesus. A vontade deles, o prazer deles, a alegria deles era pregar a palavra de Deus. De tal forma que os meninos perderam o medo de ser preso. Ser preso, eles balançaram o braço, não estou nem aí para a prisão, me importa que eu pregue a palavra. Mas vocês podem morrer, não me importa com a morte, meu filho, o que me importa é fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos ficaram igual a ele, eles entenderam de que fruto Jesus estava falando, de colheita Jesus estava falando. Porque quando Jesus disse assim, vocês agora estão colhendo o que vocês não plantaram, outros vieram e tiveram um trabalho árduo. Jesus estava falando dos profetas. Os profetas vieram, os profetas pregaram, e tudo que os profetas fizeram, agora vocês estão colhendo. A palavra chegou no coração das pessoas e amaciou o coração das pessoas. Por isso que daqui a alguns minutos vocês vão ver a mulher voltar, cheia de gente. Vocês vão ver como eles vão chegar aqui sedentos da palavra. Daí a pouco chega o pessoal e vocês viram o que aconteceu. Meus irmãos, você e eu precisa ter fome. Fome. Do jeito que eu sou fominha por bola, eu devo ser fominha por ganhar alma para Jesus. Do jeito que eu gosto de jogar bola, com o sacrifício que eu faço de levantar domingo 5 horas da manhã para ir pregar, a mesma alegria, a mesma motivação, ou maior, aliás, deve ser de vir no culto de oração 6 horas da manhã aqui, ou de uma vigília como a gente faz aqui. É com fome, é com prazer, é com alegria. Tenha fome de fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Eu peço a vocês, em nome de Jesus, que orem em casa. Olha, Deus, essa palavra, ela precisava chegar no meu coração, porque misericórdia, eu estava indo esses dias tudo para a igreja, mas quantas vezes tu sabes como eu fui, todo me arrastando, todo desanimada, os problemas dessa vida me atrapalhando, não sei o quê. Nunca mais, Jesus, deixa eu fazer isso, não. Eu quero ter fome, aquela fome que o pastor falou lá, que o discípulo tinha, eu quero ter também. Irmãos, você vai ter. Você vai ter. Basta você cultivar essa fome. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar? Soberano Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome. E agradecemos ao Senhor por esse despertamento da Tua palavra. Pai, nos faz ser assim, Senhor, pessoas envolvidas com o Teu reino. Me faz ser pessoas, ó Pai, dedicadas, com vontade, com sede, com fome de fazer a Tua obra, meu Pai. Repreende todo espírito de desânimo, meu Deus, em nome de Jesus, porque todo espírito de desânimo não provém do Senhor. Do Senhor só vem esse Espírito Santo, que nos enche, que nos capacita, que nos motiva a fazer a obra do Senhor, porque o Senhor disse que o prazer do Senhor era fazer e concluir a obra do Senhor, e a obra do Senhor
ainda não está concluída. O Senhor deixou para nós concluirmos. Ó Pai querido, toca nos nossos corações em nome de Jesus. Nos desperta, Senhor, para pregarmos a Tua palavra, para vivermos o Teu Evangelho. Assim, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.